Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 7 de estudo do Evangelho Gnóstico de Tomé. Um evangelho que foi achado em 1945. Já falamos isso nas últimas aulas, né? Essa é a aula 7, já passamos por 6 aulas. Então falamos sobre o achado em si. Em 1945 foram achados esses livrinhos aqui, ó. Muitos deles evangelhos da época, quase da época de Jesus, né? 100 anos, 150, 200 anos depois. Então, documentos muito antigos, chamados de apócrifos por alguns, né? Documentos apócrifos. Né? Já falamos sobre tudo isso, mas vale a pena repetir. E esses documentos foram achados em Nag Hammadi, ali na curvinha do Nilo, né? Já mostramos o mapa nas aulas passadas. Recomendo que vocês assistam as aulas que já passaram, caso não tenham assistido. Tá? E 2 anos depois, em 1947, foram achados evangelhos e documentos também de Qumran, ou também chamados, né, evangelhos do Mar Morto, documentos gnósticos do Mar Morto, né, que são os de 1947, foram achados em Qumran. 2 aninhos de diferença, 1945 e 1947, achados por acaso, não tinham pesquisas sendo feitas, nada disso. Então foram pessoas do povo mesmo que estavam ali procurando matinhos para fazer fermentos e para fazer comida e para fazer também a plantação, para ajudar na plantação deles, né? E por um acaso, os dois acharam, então, em 1945, um conjunto, em 1947 o outro. Com certeza, uma sincronicidade aí divina. E, olha, chegou a hora de apresentar ao mundo esses evangelhos lindos aqui, que trazem para a gente a história do princípio do cristianismo, como pensavam, como escreviam os primeiros cristãos, e, inclusive, as mensagens de Jesus aos seus discípulos. Bom, e é muito interessante, porque nos evangelhos canônicos, a gente sabe que foram escritos depois, e os evangelhos canônicos, eles têm muita história do tipo parábolas. Né? Jesus sempre falava por parábolas? Não, sempre não. E Jesus falou uma vez para os discípulos, né? Olha, para eles eu falo em parábolas, porque não lhes é dado o direito de saber. Né? Mas ok, mas aonde estão então os ensinamentos diretos que ele passava para os discípulos? Estão nos evangelhos apócrifos. O evangelho de Tomé é um deles, né? Outros estão sendo ainda traduzidos e alguns outros já foram traduzidos, estão prontos, e eu vou trazer aqui no canal em breve. Bom, bora lá então. Nosso objetivo é ler os Logion do Evangelho Gnóstico de Tomé. Logion é o termo utilizado para aprendizados ou ensinamentos, né? E nós vamos ler até o final do Evangelho. O Evangelho são cento e poucos Logions, né? Nós vamos até chegar no final. E hoje nós vamos do Logion 41 até o Logion 50. Bom, como a gente sempre faz, a gente passa antes por um estudo do gnosticismo, até para que a gente consiga compreender o que acontecia naquela época e a forma que se pensava, como é que os discípulos e Jesus, como é que os primeiros cristãos que surgiram, como é que eles pensavam. Bom, então estamos na aula 7. É sempre bom a gente lembrar, como eu coloco sempre aqui do lado, toda busca intelectual é gnóstica. Esse é uma das diretivas básicas do gnosticismo, né? A busca constante por conhecimento. E aí vale a gente sempre lembrar, não aceite o que qualquer um falar para você, nem que diga, ele é um mestre religioso, ou ele é um papa, ou seja lá o que for. Não aceite. A gente sempre tem que usar o nosso raciocínio interno, nossa razão noética para avaliar as coisas. Não aceite também quando dizerem, olha, isso é um documento de 3.000 anos, tem muito valor.
Mas tem valor por quê? Por causa da idade, por causa do tempo? Não. Tem sempre valor se tiver um conteúdo com profundidade, com espiritualidade, com algo que combine e encaixe com a sua razão noética, o seu pensamento interno. Mas busque mesmo a razão, o pensamento no fundo do seu coração constantemente e avalie. Avalie para tudo do que você estudar na sua vida. Você pode estudar todas as religiões, pode estudar as doutrinas, as filosofias. Algumas você vai dizer, não, isso não. Isso não encaixa com o que eu acredito. E outros você vai dizer, nossa, perfeito. Isso é realmente uma lei universal. Bom, é isso, pessoal. Eu queria só lembrar, né, e aproveitar e lembrar que, olha, até Jesus corrigiu Moisés. Falou para os discípulos, não é como Moisés falou. Né? O tempo de Moisés foi um, e o tempo de Jesus é outro, mudando completamente as diretrizes do Antigo Testamento. Temos que ter isso na cabeça e lembrar sempre que cada mensagem que a espiritualidade traz para nós, cada mensagem que os líderes trazem para nós, né, que Jesus trouxe, né, são mensagens para aquela época. Então Moisés trouxe uma mensagem, não é que Moisés esteja errado, ele trouxe uma mensagem necessária para aquele povo daquela época. Temos sempre que ter isso em mente. Né? E cada um vai trazendo os novos conhecimentos, assim funciona. Né? A gente sempre recebe e descobre novas descobertas na medida em que nós somos capazes de compreender essa nova inteligência, essa nova filosofia, esse novo conceito. Bom, os primeiros cristãos foram dizimados por um clero cruel que estava tentando tomar o poder na época da Idade Média, no início da Idade Média, né? Cobriu-se com um manto de obscuridade completamente todo o Ocidente, nos conceitos de que tudo era proibido, a não ser o que estava escrito nos canônicos. E agora, graças a um achado, eles estão vindo à tona gradativamente. Ainda tem muitos documentos ainda por virem à tona, que ainda não vieram. Bom, e para estudo, existem diversos livros que você pode se basear. Alguns livros famosos, por exemplo, esse aqui, olha, Os Manuscritos do Mar Morto. Esse aqui é o de Qumran, é um que fala sobre os evangelhos de Qumran, dos essênios, tá? Então esse é um também que pode ser utilizado. Mesmo assim, tem que se tomar muito cuidado, porque alguns dos que foram enviados até o local foram pessoas com interesses, pessoas financiadas por clero, pessoas financiadas por grupos religiosos que queriam esconder, que queriam não tornar público, né? Então tem que se tomar muito cuidado com tudo que a gente lê. Esse daqui também é muito famoso, é uma raridade, inclusive, difícil de achar, mas você pode procurar. De repente acha num sebo, né? É Os Documentos do Mar Morto. Uma preciosidadezinha também, muito antigo, mas pode ser que relancem aí. Bom, eu costumo recomendar muito o Evangelho aqui do Hermínio Miranda, né? Então, que é o Evangelho de Tomé, segundo Hermínio Miranda. Então, se você quiser aprofundar, esse é o livro aqui que eu recomendo para estudo focado aqui no Evangelho de Tomé. Tá? E o Hermínio Miranda é uma pessoa espiritualizada, então é uma pessoa que compreende de forma mais fácil o que é passado de fato pelo Evangelho de Tomé, né? E ele escreveu um outro também muito interessante sobre gnosticismo, que é Os Cátaros e a Heresia Católica. Tá? Esse daqui fala sobre o princípio da Inquisição e o princípio das Cruzadas, quando eles dizimaram o clero da época que estava tentando tomar o poder, dizimaram milhares de cátaros, que eram uma população que vivia no sul da França e que eram gnósticos. Então, dessa forma foi feita, queimaram pessoas, queimaram crianças,
em praça pública e dizimaram a população de cátaros toda. Então, é um livro também imperdível, a gente não pode esquecer, infelizmente, é uma coisa da história, mas não podemos esquecer. Tá? Então, esses são os livros, eu recomendo muito aqui o livro do Hermínio Miranda, falando sobre o Evangelho de Tomé. Bom, continuando então, Paulo era um apóstolo com essência gnóstica. Em Coríntios 2:8, faz-se referência, então, a gnoses, né? Só que nos evangelhos canônicos faz-se a tradução de gnoses, aparece como sabedoria. Então, dessa forma, vai sendo feita a manipulação para que não se deixe claro, né? Paulo era um apóstolo com todas as características e todas as origens gnósticas, né? E ele escrevia gnoses, mas traduziram como sabedoria. Bom, vamos falar um pouquinho sobre gnoses agora, gnosticismo, né, para a gente conhecer um pouquinho, e é importante para a gente conseguir entender os lógians. Quando se fala em caridade, né, caridade para o gnóstico, né, toda espécie de ajuda ao próximo é necessária e é útil, mas quanto a estender a mão aos que caíram, só se faz isso para aqueles que queiram realmente se levantar. Então, o que eles dizem aqui é: não fique puxando quem está caído no chão e não quer se levantar. Né? Todo mundo tem o seu tempo e o seu momento. O gnosticismo acredita em reencarnações. Então, uma encarnação após da outra e o ser vai evoluindo gradativamente. Se ele não quer se levantar nessa encarnação, né, e levantar é no sentido figurado, naturalmente, né, é aquele ser que não quer trabalhar, que não quer nada com nada, que não quer evoluir espiritualmente, né? É basicamente isso. Levantar-se aqui é isso, tá? Mas às vezes não adianta você ficar puxando, vamos lá, e o ser não quer. Então tem que ter paciência, tem que compreender que cada um tem o seu tempo, tem que ter certeza que aos pouquinhos todo mundo faz a sua evolução. E esse que eu estou falando é o pensamento do gnóstico, tá? E só realmente, só apoiar, só puxar, só levantar, se ele mostrar que ele quer realmente levantar. Tá? Bom, continuando, o trabalho de aprendizado é tarefa individual e intransferível, como pressupõe propósito consciente, vontade bem definida, pois mesmo a ajuda só se torna possível àquele que deseja ser ajudado. Então, completando aqui o texto acima que eu falei, né? E, acima de tudo, desapego, para você não se ancorar. Se o outro ser não quer subir, suba você. Depois ele vem atrás. A jornada é longa, depois ele vem atrás. Tá? Então, esse é um conceito gnóstico aqui. Bom, existe um texto do Tratado Tripartite, né? Foi também um documento encontrado, um documento gnóstico. Acreditam que um documento valentiniano, que Valentino foi um gnóstico muito famoso, que criou ali o grupo de gnósticos valentinianos, né? E esse livro ele tem todas as características valentinianas. E fala o seguinte, olha, fala, a liberdade é o conhecimento da verdade, que existia antes que a ignorância surgisse, tanto quanto a redenção é a libertação do cativeiro e a aceitação da liberdade. Bom, então é isso. Então o gnosticismo ele é muito voltado assim para encontrar a consciência, encontrar o conhecimento, né? Encontrar aquela consciência íntima guardada. É muito focado nessa parte aí do estudo, da concentração, do trabalho íntimo de cada ser, cada um fazendo o seu processo de evolução. Né? Significa esquecer os outros? Não, não significa esquecer os outros de forma alguma. Faz parte da compreensão de que todos estão evoluindo e todos vão chegar lá. Tá? Mas não é necessariamente largar os outros, não é isso. Tá? Muito bem, vamos então começar agora a leitura dos Lógions de hoje. Hoje nós vamos do Lógion 41
até o Logion 50. Logion 41. Jesus disse: aquele que tem algo na mão, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Bom, e explicação desse 41. Não se trata de bens materiais, né, como alguns imaginam, né? Que vai tirar o pouco que o pobre tem. Não, não se trata de bens materiais, até porque bens materiais aí para a doutrina de Jesus, né, são supérfluos, são matéria, são secundários, não são importantes, né? Como Jesus mesmo disse, olha, dai a César o que é de César, né? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Então, a matéria é desprezível, né? Mas refere-se sim ao conhecimento, à gnosis divina, que cada um tem dentro de si. Então, como funciona o conhecimento, né? O conhecimento, ele é uma curvazinha exponencial, né? Quando a gente olha para a matemática, quanto mais conhecimento você tem, mais sede de conhecimento te dá, e você quer aprender mais e quer aprender mais. Quanto mais você aprende, mais dúvida você tem e mais você quer aprender, né? Então, essa sede de saber, de conhecimento, é que é representada neste Logion 41. Tá? É esse o entendimento, pelo menos da maioria dos historiadores. Mas é muito legal que vocês coloquem o seu entendimento, tá? Se alguém tem um entendimento diferente para qualquer Logion, não fique com vergonha. Coloque nos comentários. Eu vou adorar ler e vou gostar muito de responder carinhosamente cada um. Tá bom? Logion 42. Jesus disse: tornai-vos passantes. Em outras traduções, a gente encontra: tornai-vos passageiros. Em outras, a gente ainda encontra: tornai-vos transeuntes. Né? Mas é o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer, olha, tirem a angústia, tirem as preocupações. Pensem sempre que isso aqui é transitório. Nós estamos num momento transitório, que daqui a pouco passa, a gente vai para o mundo espiritual, né? E aí depois volta de novo numa outra encarnação. Então estamos numa transitoriedade constante. E esse era o conceito gnóstico da época, dos primeiros cristãos, né? Que eram reencarnacionistas, acreditavam em reencarnacionistas, não só na espiritualidade, como na reencarnação também. E justamente o conceito é esse, olha, sejam passageiros, ou seja, tenham a certeza de que estão de passagens aqui. Aqui não é a verdadeira vida, como Jesus cansou de dizer, né? A verdadeira vida é na espiritualidade, não é aqui na matéria. Tá? E os sejam passageiros também, é muito importante a gente compreender que Jesus quer que nós desapeguemos da matéria, não fiquemos preocupados, ansiosos, né? Como Jesus já disse, estamos ansiosos pelo que vamos comer amanhã. Né? Não fiquem. Né? Deus alimenta os pássaros, alimenta os animais, sempre tem alimento disponível para todos. Esse é o pensamento que temos que ter sempre, mas sem gerar aquela angústia, aquela preocupação em demasia, né? Até para que a gente consiga viver o que precisamos viver de fato. São os aprendizados que viemos fazer aqui. E conhecimento, estudo constante. Né? Bom, continua. Devemos, então, fazer os aprendizados que surgirem durante a nossa trajetória. Então, apesar de termos em mente que somos passageiros, estamos de passagem, né? Precisamos aproveitar ao máximo essa viagem. E aproveitar ao máximo não é cair na gandaia, não é se embriagar. Não é. Aproveitar ao máximo é estudo, evolução, espiritualização, é isso. Tá? Então, o 42 é por aí. Vamos ao Logion agora, 43. Seus discípulos lhe disseram: quem és tu que nos dizes tais coisas? Jesus lhes disse: pelo que lhes digo, não sabem vocês quem sou? Mas vocês se tornaram como os judeus, que gostam da árvore, mas detestam seu fruto.
e detestam a árvore. Bom, esse aqui, ele é semelhante, encontramos também no Lojão 91. Né? Então, no Lojão 91, nós vamos ver mais para frente, esse 43 ele é muito semelhante. Né? Vale observar que Jesus não declarou-se nunca como Messias. Né? Então, vejam aqui que eles perguntaram novamente, olha, quem és tu? Né? E ele não fala, eu sou o Messias. Não, em momento algum, Jesus se declarou como um Messias das profecias, né? Mesmo questionado por seus discípulos, nos sinóticos também, nos evangelhos sinóticos, existem situações semelhantes a essa, em que Jesus não se colocou como um salvador messiânico, né? Que é uma coisa que os gnósticos também não acreditam. Né? A salvação depende de cada um, como já falamos em outras aulas passadas. A salvação é individual, da evolução de cada ser. Então não existe assim que Deus vai surgir ou que Jesus vai descer do céu para salvar todo mundo numa salvação messiânica. Né? Não, eles não acreditam nisso. Tá? Eles acreditam na evolução do ser, como indivíduo e por merecimento de cada indivíduo ser ou não aceito. Então, no reino dos céus, ser ou não, fazer a unificação com Deus, como eles acreditam. Tá? Lembrando que o reino de Deus para o gnóstico é justamente essa paz interior, esse bem-estar interior que ele encontra após a sua elevação. Ok, essa foi a Lojão 43. Vale a pena, queria só fazer um comentário. Neste Lojão 43, me parece, coloquem nos comentários o que vocês acham, mas me parece que Jesus não estava presente. Jesus estava falando através de um deles, que estava profetizando as palavras de Jesus. Então ele deve ter falado, e aí os discípulos perguntaram, quem és tu? Que nos dizes tais coisas? Perguntaram. E aí ele disse, pelo que lhes digo, não sabem vocês quem sou? Então me parece, mas pode ser também que não, tá? Não se tem certeza. Mas em outros é bem claro, a gente vê que Jesus não estava presente, que Jesus estava ali falando através de um discípulo. Provavelmente ali um contato mediúnico, alguma coisa de espiritualidade ali, como falavam os judeus antigos, né? E todos eram judeus ali, como eles falaram, estavam profetizando. Né? Ou através de um profeta, ou através de Jesus. Depois que Jesus desencarnou, ele profetizou através dos seus discípulos também, trazendo mensagens, fazendo contatos frequentes com os discípulos. E isso tem aqui nos Lojans aqui. Esse eu tenho dúvida. Coloquem o que vocês acham nos comentários. Lojão 44. Jesus disse, aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado, e aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra, nem no céu. Bom, esse 44, é daqueles que a gente faz um xizinho de atenção, hein? A doutrina da Trindade, e aí entra o Espírito Santo como formação da Trindade, né? A doutrina da Trindade não existia nessa época, na época desses escritos. Pode ter sido, então, a suspeita aqui nesse Lojão aqui de uma inserção posterior. Tá? Então, esses documentos, eles, apesar de serem muito antigos, né, 200 anos, 250 anos depois de Cristo, né, eles eram sempre copiados de textos anteriores. Né? E, por vezes, a gente encontra alguns aqui, já passamos por alguns aqui, em que eu comentei exatamente isso. Olha, esse daí é um dos que os historiadores, né, eles mesmos têm desconfiança, porque a gente vê que há manipulação. Por que há manipulação? Porque não existia ainda a doutrina da Trindade oficializada. Somente no concílio de 325 depois de Cristo é que ela foi oficializada, então. E aí um comentário só. O credo de Esmirna. Esmirna é uma cidade grega muito bonita, por sinal.
E a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, que foi a igreja de Esmirna, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ou seja, numa das suas missões, né, na terceira missão de Paulo, ele esteve em Esmirna e aí fundou então a igreja de lá. Era uma igreja com fundamentos todos gnósticos, né, até por causa do apóstolo que foi fundá-la, que era gnóstico, né? Então esse credo de 200 depois de Cristo não mencionava o Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade, da Trindade divina. Não existia isso, tá? Então só um comentário aqui. O dogma, o famoso dogma trinitário, né? Jesus jamais introduziu a doutrina trinitária ou comentou isso em momento algum em outro evangelho. Então, um ponto de atenção aí com relação ao 44. Tem alguns, tá? Que a gente chama a atenção porque os próprios historiadores avisam. Ó, esse aí tá com cara de que pode ter havido alguém manipulando depois. Logian 45. Jesus disse: não se colhe uvas dos espinheiros, nem se colhem figos dos cargos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal, retira coisas más de seu coração e diz coisas maldosas. Pois da abundância do coração ele produz coisas más. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente encontra também semelhante nos canônicos, né? A bondade flui espontaneamente de uma pessoa boa, apesar que o mal é a fonte das maldades aí que está na maioria dos seres. Então, podemos entender também aquele ditado popular, né, que fala que, olha, cada um dá o que tem de melhor, né? Então, a pessoa boa, você só vai receber coisas boas dela. E a pessoa maldosa, ela vive colocando o mal para fora, seja na forma de pensamentos, seja na forma de palavras, seja na forma de seus atos, né? Então é isso, um belíssimo Logion também. Logion agora 46. Jesus disse: dentre os que nasceram da mulher, desde Adão até João, o Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo, aquele que dentre vós que se tornar uma criança, conhecerá o reino e se tornará superior a João. Então esse é um conceito do gnosticismo, né, que é justamente a evolução do ser. E você pode ser superior a todos os outros, inclusive passar Jesus, chegar no nível de Jesus. Jesus já está lá no máximo, né? Então, chegar no nível de Jesus. Jesus, em outro Logions, Jesus comenta, seja melhor do que eu. Então é um conceito chamando para que os seres se elevem espiritualmente cada vez mais, né? Bom, importante daqui, né, os seguintes comentários. Tornar-se uma criança tem dois possíveis sentidos. O primeiro seria tornar-se semelhante às crianças, como vemos nos canônicos, né? Ou seja, a semelhança, não ser uma criança, né? Semelhante a uma criança. Ou seja, com a pureza de uma criança, com a gentileza de uma criança, com a inocência de uma criança. Então, esse daí é o mais provável, tá? E a segunda possibilidade seria com relação à reencarnação, né? Ou seja, tornarem-se, vocês só conseguirão quando tornarem-se uma criança. Ou seja, quando voltarem a encarnar, e por isso várias vezes, né? Até não precisar mais reencarnar. Tá, e aí um outro conceito importante que eu queria comentar com vocês é o conceito que ele fala no início de dentre os que nasceram da mulher. O que é isso, nasceram da mulher, né? Esse é um conceito dos essênios antigos, que eles falavam que, olha, existe o ser que é nascido da mulher, né? E existe o ser que é nascido do homem. O ser nascido do homem, eles consideram como um ser espiritualizado. É o ser que já se espiritualizou e já está num nível já espiritual. Os essênios dividiam
aqui em 3 níveis, né? Num nível espiritual, um ser espiritualizado, né? É aquele mestre da retidão, aquele ser que já está lá num nível bem espiritual, já desapegou completamente da matéria, né? Tem um ser intermediário, que é o ser ainda que ele sabe os caminhos, ele sabe orar, ele ora de vez em quando, mas ele está ainda meio que apegado na matéria. Então esse é o ser intermediário, podemos chamar assim. E tem o ser material, né? Esse ser da matéria, esse ser material apegado, esse está totalmente obscurecido pela matéria, segundo os essênios, né? E esse é um ser, esse e o intermediário são seres nascidos de mulher, né? Ou seja, não fizeram ainda a sua espiritualização. Porque quando faz a espiritualização, aí você pode chamá-lo de, olha, lá vai um nascido de homem, né? Como Jesus era. Jesus era o filho do homem, não é? Como Jesus mesmo dizia, e que a gente encontra até nos canônicos. E significa isso, né? Se a gente for estudar aí nos estudos essênicos, a origem vem daí. Tá bom? Então, nada pejorativo com relação às mulheres, tá? Por favor, entendam. Eram conceitos que se falava na época. Na época, o nascido da mulher eram os homens comuns, né? Homens e mulheres comuns, sem espiritualização, que eram homens da matéria, que tinham sido nascidos através da matéria, né? E aqueles que nasceram, né? Eles nasceram pela matéria, mas ao longo da vida deles, eles se espiritualizaram. Então, eles nasceram de novo. E aí, esse nasceram de novo, nasceram filhos do homem, né? E aí se elevaram espiritualmente. Bom, conceitos dos essênios. Vamos ao Lógion 47. Jesus disse: não é possível a um homem montar 2 cavalos ou atirar com 2 arcos ao mesmo tempo. Como não é possível um servidor servir a 2 senhores, ou honrará um e ofenderá o outro. Quem bebe vinho velho não desejará beber vinho novo, e não derrama vinho novo em velhos odres, temendo que esses arrebentem, e não se coloca vinho velho em odres novos, com receio de que se estraguem. Não se cose pano velho em roupa nova, senão rasgará, né? Bom, então, vários textos aqui, né? O início desse Lógion aí, ele lembra muito um Lógion canônico, né? Aquele de, olha, não servirá a 2 deuses, né? E muito semelhante aqui, com palavras diferentes, mas basicamente o mesmo texto, o mesmo conteúdo, né? Não servir a 2 senhores. E esse é o conceito aqui do primeiro aqui, semelhante aos canônicos, né? Bom, no conceito gnóstico, então, não se pode servir a 2 senhores, também acredita-se dessa forma, né? Ou seja, mas só que na maneira deles pensarem, o senhor aqui deles aqui olha, ou você serve a Deus, né, ou você está ligado à matéria, ou você está aqui embebecido, aqui embriagado na matéria, como eles falavam, né? Bom, e aí um outro ponto também a comentar aqui é quando ele fala aqui, olha, vinho velho e vinho novo. O que é vinho velho e vinho novo, né? O vinho velho é o vinho fermentado, é a bebida alcoólica, né? O vinho velho. E o vinho novo é o vinho não fermentado, é o suco de uva que os essênios bebiam, né? Que naquela época se bebia, era comum e era a única bebida que os essênios bebiam. Então era o vinho novo, esse conceito do vinho novo vem dessa época aí. Chamavam vinho novo, não chamavam suco de uva. Então, quando ele fala aqui, olha, não misture, né? Não pode misturar os dois, não pode botar o vinho novo dentro de um odre onde estava vinho velho, porque senão você vai estragar o vinho novo, vai estragar o suco de uva, vai fermentar o suco de uva, né? Da mesma maneira, o contrário, né? Eu trouxe a imagenzinha de um odre aqui embaixo, que era um recipientezinho utilizado para carregar a bebida, né? Seja um vinho velho, ou seja um vinho novo, ou seja água mesmo, carregava nesse tipo de sacolinha, né? Uma sacolinha de bebida ali. Bom, e ele fala também sobre desapego, então, aos gnósticos, aos gostos da matéria, e sobre a embriaguez dos homens.
que estão na matéria, né? Então é isso, tá? Esse Logion aqui ele é muito voltado a falar sobre a retidão do ser e sobre as suas escolhas. Se tivesse que resumir, resumiria nessa última frase. Esse Logion ele é voltado à retidão, né? Desde o iníciozinho que começa falando, olha, não servir a dois deuses, ou não servir a dois senhores, servir a um senhor só, né? A um Deus só. Não beber vinho novo, não beber vinho velho. Se você bebe vinho novo, não vai beber vinho velho, senão você vai estar pegando outro caminho, saindo da retidão. E aí, beber o vinho velho não quer mais beber vinho novo. Você fica embriagado. Né? Então é isso que o texto fala aqui. Se a gente lê nos detalhes, é nessa linha. É na linha da retidão. Mantenha-se na sua retidão de elevação espiritual. Tá? Muito bom, belo Logion também, 47, falando sobre retidão nas suas escolhas. Logion 48. Jesus disse: se dois fazem a paz entre si, na mesma casa, eles dirão à montanha, mova-se, e ela moverá. Bom, explicação. Ele fala sobre a harmonia da paz interior. Né? A casa seria o próprio ser, e os dois são o ser selvagem e o ser animal. Então a gente lê o texto, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente lê o texto, eu não posso brigar com a minha esposa, deve ser alguma coisa por aí. Porque se eu brigar, eu tenho que fazer as pazes. Se a gente fizer as pazes, a gente está com Deus e a gente move. Não, não é por aí, tá? O conceito de dois fazerem a paz entre si tem a ver com um conceito gnóstico que fala sobre, olha, nós temos o ser espiritual e o ser animal. O ser animal é a nossa parte de instinto selvagem, de gritar, de falar grosseiramente, né? E que a gente tem que trabalhar para consciência, trazer para o mundo espiritual de forma consciente, tirar os excessos, como os essênios falavam, né? Tire os excessos sempre, retire o excesso tanto de alegria quanto de tristeza, tire os excessos dos sentimentos e das sensações, que as sensações do mundo são as sensações da matéria que estão aqui para nos apegar à matéria. Então a gente tem prazer, a gente está apegado à matéria. Se a gente está naquelas sensações que a gente gosta, né? Seja de adrenalina ou qualquer outra coisa, né? Estamos nos apegando à matéria. Então, se o ser quer se espiritualizar, no conceito gnóstico, ele deve se afastar, então, desses extremos aí de sentimentos, de sensações, né? Procurando sempre o caminho central ali, um caminho espiritual. E justamente esse caminho central, quando ele atinge, ele faz uma unificação, vencendo o ser instintivo, o ser animal, que é aquele ser justamente dos excessos, né? Da matéria. E aí o ser espiritual vence. E é isso que ele fala aqui. Olha, quando fazem as pazes e tornam-se um, né? Aí eles são capazes de mover uma montanha. Por quê? Porque é um ser que se espiritualizou, é um ser que se elevou. Tá? Bom, aí ele continua aqui. Um reflexo deste Logion, né, aparece também no Logion 106, em que ele fala assim, olha, quando de dois se fizerem um, vocês se tornarão filhos do homem. E quando disserem montanha mova-se, ela se moverá. Então, quer dizer, muito parecido, né? Quando de dois se fizerem um, o que significa? Duas pessoas se fizerem um? Né? Não é, né? Então ou o ser se juntar ao seu ser instintivo com o seu ser espiritual, né? Aonde sempre tem que ganhar o espiritual, né? Ou é isso, ou outra possibilidade aqui agora. Olha, pode-se também referir à unificação com Deus. Então, o gnóstico ele tem esse conceito, né, de unificação com Deus. Quando de dois se fizerem um, é essa unificação, depois de várias encarnações de elevação espiritual, ele vai e passa por um processo de unificação com o Pai.
Tá? Então, pode ser que seja isso também que ele esteja se referindo aqui. Bom, aí um comentário aqui sobre a fé, muito interessante. Mover montanhas, a gente sempre associa à fé, né? Mas, como entendia Orígenes, Gregório de Nissa e Gillian também, a alma caminha da fé para o conhecimento. Então, é uma tendência que, depois de muito elevação, a gente acabe com a fé e a gente passe a ter conhecimento de Deus, das leis universais, do universo. Então é um caminho gradativo. Ah, eu vou ter fé para sempre. Ah, não, eu vou ter fé para sempre, né? Só que Orígenes e Gregório de Nissa justamente achavam que não, tá? Então são conceitos aí que o gnosticismo diz que, olha, a gente caminha, né? E Paulo também falou. Paulo, se eu não me engano, também tem uma das cartas dele que ele comenta isso. Tá? Estamos caminhando para o conhecimento. E o que é o conhecimento? É justamente o conhecimento de Deus. É um momento que você deixa de ter fé e passa a conhecer cada vez mais. E por isso o conceito do conhecimento constante. Tá? Coloque no comentário o que vocês acham sobre a fé. E aí um último comentário aqui, olha, não é difícil separarmos as coisas que acreditamos das coisas que conhecemos. A alma caminha da fé para o conhecimento. Lojan 49. Jesus disse: felizes os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino. Vocês, de fato, saíram dele e a ele retornarão. Bom, o termo solitário, segundo Pouet, que é um historiador também, tem alguns livros dele também, né? Pode ser entendido como aquele revertido a si mesmo e um só com Deus. Tá? Eu acredito que nesse Logion aqui, o ensinamento é da unificação com Deus, porque no final ele comenta ali, olha, vocês de fato saíram dele, saíram de Deus, e a ele retornarão, que é um conceito aqui gnóstico aqui. Tá? Então é isso. Né? Também pode representar o ser que venceu o ser material. Né? Aquele mesmo conceito do selvagem, instintivo, contra o ser espiritual. Né? Mas eu acho que não. Eu acho que nesse caso aqui ele está se referindo pela unificação com Deus. Solitário é aquele que já está em unificação com Deus. Por isso é um só. Com Deus. É o tema do autoaperfeiçoamento individual, em oposição à salvação messiânica coletiva. Sobre o aceite de uma religião, por exemplo. Então é o conceito aqui do gnóstico. Né? O gnóstico não acredita na salvação messiânica, como eu já comentei. Ele acredita numa elevação de cada ser. Muito bem, e agora a última questão de hoje, a questão do Logion 50. Jesus disse: se lhes disserem, de onde vocês vêm? Respondam, nascemos da luz. Lá onde a luz nasce de si mesma, ela se ergue e se revela na sua imagem. E se lhes disserem, quem são vocês? Digam, somos seus filhos e eleitos do Pai vivo. E se lhes perguntam, qual o sinal do Pai que está em vocês? Digam-lhes, é um movimento e um repouso. Um movimento e um repouso. Um movimento e um repouso. Uma loja muito bonito, muito profundo também, tem que procurar entender, né? Então, conceitos gnósticos, aqui na explicação que eu montei aqui. Conceitos gnósticos, diretamente apresentados à luz imanente, né? Que é aquela luz, é uma luz de Deus, né? Que vem para todos os seres, trazendo conhecimento interior, em todos os seres está presente, né? E é uma luz que ela é autogerada constantemente, ela é uma luz que existe por si só e que volta tudo para essa luz, volta depois
essa luz de energia volta para ela de novo e sai dela de novo. E é assim, isso é um conceito dos gnósticos. E é a energia do Pai Criador, ao qual saímos e para o qual temos que um dia retornar. O tempo de repouso tinha relevante significado ao cristianismo primitivo. O repouso encontra-se nas recentes Bíblias de Jerusalém, com o nome refrigério. Menos claro, né? Repouso, a palavrinha repouso fica muito mais claro do que escrever refrigério, né? Como escreveram. Podemos entender como um momento, o movimento e repouso, como o avanço de evolução do ser em etapas subsequentes de encarnação. Né? Então, movimentou, subiu, repouso. E aí desce de novo para uma nova movimentação. E cada descida a gente se movimenta e vai evoluindo em constantes encarnações. Bom, uma observação aqui. Não encontramos nos canônicos esse tipo de profundidade, né, tão grande como encontramos aqui nos Lógions 18, 49, 50 e no 51 também. Tá? Veremos o 51 na próxima aula. Bom, pessoal, hoje encerramos no 50, então. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá.